Bom dia, professora Maria Lídia. Então, eu peço para que você fale seu nome completo primeiro. É Maria Lídia Sica Szymanski. E em que ano que você começou a trabalhar na Festival? Eu acho que por volta do ano de 1980. Como, Como é que foi? como foi? Foi assim, olha, eu cheguei em Cascavel em 78 e eu estava terminando o mestrado. Tinha feito mestrado em psicologia na USP e em Cascavel não tinha nenhum mestre em área nenhuma. Então eu vim na universidade, na faculdade, né, ver se tinha alguma aula, alguma possibilidade de dar aula, mas não tinha, né? Não tinha vaga, estavam todas as disciplinas tomadas. Então eu fiquei trabalhando no Senac. E eu trabalhava no Senac de São Paulo e dava aula numa universidade em São Paulo. Aí vim para cá e entrei no Senac daqui. E, e aí morreu uma professora. Então, como morreu essa professora, eu pude pegar a disciplina que era a disciplina dela. Foi assim que eu entrei na FECIBEL, né? Aham. E, e o pessoal nem sabia direito o que era um mestrado. E nem especialização, não tinha curso de especialização, nada. E, e mais tarde, um pouco mais tarde, foi fundado um setor de assessoria para empresas, que se chamava Cetra. Esse setor dava treinamento, que a gente chamava sob medida, de acordo com as necessidades daquela empresa. Então, a gente viajava as cooperativas, visitava, vendia cursos para essas cooperativas. E esse setor, então eu fui trabalhar nesse setor. Eu tinha essa experiência do Senac, que fazia esse tipo de trabalho na cidade, e fui trabalhar nesse setor junto com as aulas, né? Então eu dava aula e trabalhava nesse setor. Era um setor aqui da Era um universidade, da setor da faculdade? universidade que Ah, tá. tinha sido criado, que depois deu origem a outros núcleos que hoje são grandes, né? Então a gente fazia mais tarde esse setor. Já não era mais esse setor, mas a gente começou a montou um centro para fazer cursos para os professores. Então a gente fazia grandes eventos para professores, todos os professores, por exemplo, de uma secretaria municipal dessas ao redor de Cascavel. E nós fizemos um projeto grande que inclusive a gente recebia verba do governo federal para administrar esse projeto, para poder pagar os professores e tal. E bem interessante, porque mobilizava todas as secretarias da educação municipais da região. E era bem complexo, porque a gente precisava ficar esperando vir a verba vinha no final do ano, e a gente tinha que fazer os eventos no decorrer do ano. Então a gente tinha que fazer os eventos, ficar devendo para a hora que chegasse a verba, pagar para tudo aquilo que tinha acontecido. Nós fizemos isso vários anos, até que chegou um ponto que o Calçavara falou para mim, que era o diretor já posterior à professora Ari, olha, não vamos mais poder pagar daquele jeito, porque acontecia em fevereiro, a gente ia pagar em dezembro, né? E aí, então, o projeto ficou inviável, porque a verba vinha, tipo... Era um dinheiro que sobrava lá. Eu não me lembro que nome que tinha, mas era uma verba que sobrava e aí eles enviavam, né? Então, foi colocado que não podia mais pagar dessa forma, então não dava mais para executar de dezembro até janeiro, né? As atividades período de recesso, tudo, né? Mas esse início foi assim, entende? E como que era a Festival nessa época? A estrutura física, Bom, só tinha um bloco, né? Todos os professores se reuniam numa sala, era uma sala dos professores, tinha mais ou menos acho que uns 50 professores. E de todas as áreas, então nós conhecíamos todos, né? Interagíamos todos.
eu dei aula para os professores que eram da área de exatas, que não tinham formação pedagógica. Então, a gente montou um curso para esses professores da área de engenharia, da área de contábeis, da área de economia, que não tinham essa formação para discutir as questões da psicologia, didática, os fundamentos da educação, sabe? Uhum. E os alunos também, a gente conhecia os alunos porque todos ali no mesmo bloco, né? Todos circulando no mesmo espaço. Uhum. E então, eu gostaria que você contasse um pouco mais assim da sua história, que você foi a primeira professora com mestrado a ter aqui no festival. Como que foi isso? E depois você também fez doutorado. Como que foi a sua trajetória Então, acadêmica? foi interessante quando eu entrei, eu era aluna do doutorado. Eu terminei o mestrado e já comecei a fazer doutorado na USP. Então, eu já tinha feito as disciplinas. No nosso tempo, um doutorado, eu uma vez contei, teve 24 disciplinas. Hoje, um doutorado, acho que tem 6, 7, né? Então, eu estava ali fazendo doutorado e trabalhando aqui, né? Então, eu tinha que dar aula, saía da aula, o professor Cascar era professor ali, morava perto da rodoviária, me dava uma carona até a rodoviária, eu já vinha de mala e ele me deixava na rodoviária, eu ia para São Paulo assistir a aula, passava o dia todo lá na USP assistindo aula, voltava à noite, chegava aqui 7 da manhã e vinha trabalhar no dia seguinte. Então, assim, era bem puxado mesmo, né? Viajando por aí, dando aula antes de ir, voltando, dando aula depois de voltar. Então, o diretor, na ocasião, que era o professor Luiz Gonzaga, me chamou para perguntar como é que era o doutorado, como é que eu tinha conseguido o título de mestre, como é que fazia para ter o título de mestre, sabe? E também não tinha nenhum especialista. Não existia curso de especialização, aliás, falando melhor, não existia curso de especialização na UniOeste, né? Na FESIVEL, né? E eu achava que era uma coisa viável. Então, conversei com o diretor, que era o diretor ali na ocasião, e ele me autorizou e me pagou a passagem, tudo. Eu fui para Brasília para saber como que se montava um curso de especialização. Quais eram os requisitos, o que precisava e tal. Então, na volta, eu montei os primeiros cursos de especialização aqui, que era especialização na área de ensino de ciências e matemática. Então, vinham professores de Pato Branco, de Beltrão, de toda a região para fazer esses cursos de especialização, que era um must, assim, equivalia quase que ao mestrado. Uhum, era uma novidade. Era uma novidade e os professores também, existia um centro de ciências, foi criado um centro de ciências nessa ocasião, que envolvia outros centros de ciências em alguns polos do estado do Paraná. Então, eu entrei nesse centro de ciências, que era o CECIP em Curitiba, ligado à Secretaria da Educação, e daí montamos aqui um centro de ensino de ciências e matemática e tal. Então, vinham professores de São Paulo, vinham os melhores professores, né, já mestres, doutores, nas diferentes áreas do ensino de ciências e de matemática, para dar aula, né? E muitos professores aqui da região passaram por esses cursos de especialização, que foram, vamos dizer assim, a semente do mestrado. Na verdade, os mestrados, eles vieram em consequência dos cursos de especialização. Na área mesmo de educação, que é a área que eu mais trabalhei, nós tínhamos um curso de especialização em Fundamentos da Educação, e esse curso de especialização em Fundamentos da Educação, que foi bem posterior, né? Mas foi ele que deu, vamos dizer, a base, os fundamentos para a organização do mestrado ali em Educação. E hoje nós temos um doutorado em Educação. No começo eu não perguntei, mas a sua área é psicologia, em quais cursos você deu aula? Eu dei aula em vários cursos, porque quando eu entrei, então eu não era professora especificamente de psicologia, porque tinham outros professores de psicologia.
professor Elmir dava psicologia, então, que era a esposa do diretor. Eu fui dar aula de psicologia uns 3, 4 anos depois que eu tinha entrado. Mas eu dei aula de uma disciplina chamada metodologia científica, então essa disciplina tinha vários cursos. Dei aula no curso de engenharia, dei aula no curso de economia, ciências contábeis, administração, os cursos da área de educação. Então, passei assim, com essa disciplina metodologia científica por vários cursos, que foi uma experiência bem interessante. Porque, por exemplo, o que eu observei, né, no curso de engenharia, o pessoal lia os textos, não conseguia ler direito, ia para as tabelas para entender os números ali. O pessoal da área de educação pulava as tabelas, lia o texto, né? Entendia a parte verbal, né? Então, perceber essas diferenças e conviver com essa diversidade, né? Uma experiência muito rica. E como que foi esse período de transição, que você já estava aqui, né, de Festivel para a UniOeste? Bom, primeiro foi uma vitória, eu acho que tinha uma euforia geral, porque foi uma luta muito grande, né? Então, anos antes, a gente ia para Curitiba e acampava lá na frente, um movimento grande para virar, para estadualizar, porque ela era uma faculdade municipal. E, inclusive, ela era paga, né? Então, a gente queria um ensino público, gratuito, de qualidade e financiado pelo Estado. A gente até pensou num apoio federal e tal, mas o que ficou ali historicamente mais viável foi esse apoio estadual. Então, quando aconteceu, que foi assim... O governador do estado tirou licença, o Mário Pereira entrou para ficar ali 15 dias durante a licença do governador, e nesse período ele assinou o decreto ali, foi uma vitória muito grande, todo mundo ficou muito feliz, vamos dizer. Então era uma estrutura municipal, só que agora ela estava passando a ser estadual. E a partir disso, vamos dizer assim, houve um boom, um crescimento assim enorme, né? Porque vários cursos novos vieram e com concursos públicos para esses professores, para esses novos cursos. E inclusive eu, né, fiz concurso e tal, porque ali era outra... A gente passou. E por que eu fiz concursos? Porque eram outras disciplinas. Precisava pegar outras disciplinas para ter um tanto de carga horária. A gente ganhava por hora aula na faculdade, quando era uma faculdade municipal. Então não tinha carga horária para pesquisa, não tinha trabalho. O trabalho de extensão era, vamos dizer, bem incipiente. Esse trabalho que a gente estava fazendo, que a gente entrou fazendo, era um trabalho de extensão, mas era um trabalho que as empresas estavam pagavam para Festivel para ter esse suporte tecnológico e científico de apoio na área de recursos humanos. E então, estou pensando, você me perguntou exatamente... Como que foi esse período de transição? O período de transição. Eu acho que a partir da mudança foi crescendo fisicamente o espaço, foi se desdobrando em outros blocos gradativamente, foi crescendo o corpo docente, se diversificando cada vez mais, foi diversificando os tipos de serviços que a UniOeste podia oferecer, né? A passagem foi assim, veio alguém de lá da Secretaria da Educação, acho que do Ensino Superior, chamou os professores e cada professor ia lá e assinava a passagem daquele quadro municipal, a gente estava passando para o quadro estadual. E eu fui a professora número 1, porque por ter doutora, então eu fui a número 1, primeira que assinou ali a passagem. E ele ainda comentou, né? Você vai ter essa honra porque você é a única pessoa que está aqui com um doutorado. Então... Eu quero também que você conte um pouco mais da sua história, que você, além de ser a primeira professora com doutorado, também é a primeira pós-doutora da UniOeste, né?
Então, para fazer o pós-doutorado, então fazia tempo que eu era doutora, né? Até eu acho que o fato de estar morando aqui no oeste do Paraná, a gente fica muito distante de todos os centros grandes de pesquisa e também o fato de você estar trabalhando na graduação. Então, eu fiquei, na minha carreira, grande parte trabalhando na graduação, porque não tinha mestrado, não tinha doutorado, né? Então, quando começou o mestrado e eu comecei a trabalhar no mestrado, isso abriu portas para o meu desenvolvimento, porque aí já fazia anos que eu tinha feito doutorado e eu estava começando a dar aula na pós-graduação ali, que é outro nível, né? Outro nível de exigência. Embora eu estivesse trabalhando com pesquisa, porque os grupos de pesquisa, o grupo de pesquisa que eu sou líder, começou em 2002. Era um grupo de pesquisa, aprendizagem e ação docente. Foi certificado pelo CNPq em 2002. Eu entrei no mestrado ali em 2009. A partir do ponto que eu entrei no doutorado, então, como docente, no mestrado, né? Porque o doutorado é recente. Como docente no mestrado, aí surgiu essa oportunidade de ter contato com os outros centros e uma justificativa para fazer um pós-doutorado, que seria um tipo de uma atualização. O que está acontecendo hoje, né? Então, eu fui para a Unicamp, aí outras condições, aí eu consegui uma licença, fui com licença para a Unicamp fazer o pós-doutorado lá, sabe? Então, aí me abriu uma outra, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, uma atualização, uma possibilidade de atualização, de ter contato com outros grupos de pesquisa, e porque isso estava se estruturando a partir do ano de 2000. Até 2000, eu tinha um grupo de pesquisa, estava a professora Silvia Fabro, Tânia Bassoi, que já morreram, são professores que até têm nome aqui, né? Foram homenageadas pelas contribuições que deram para a educação na área do ensino de ciências e matemática, mas aquele grupo que eu te falei de ciências e matemática, a gente tinha pesquisa, a gente publicava, fomos para Sevilha num congresso mundial e recebemos apoio, fui com bolsa do governo federal para esse congresso, então tinha algum apoio, mas era muito incipiente se a gente for comparar com a situação que foi posteriormente se consolidando, realmente de uma universidade voltada para a pesquisa, para o ensino, para a extensão, o fortalecimento desse tripé, vamos dizer, que é fundamental na universidade. Uhum. E tem quais são as memórias assim mais interessantes, mais vívidas que você tem da UniOeste, da Festivel, assim? Olha, eu acho que talvez o mais interessante era esse convívio que a gente conhecia todo mundo e você interagia com todos, né? Então, se você, vamos dizer que na medida que se foi aprofundando o trabalho, foi se tornando mais acadêmico no sentido de mais oportunidades de pesquisa, mais oportunidades de, vamos dizer, foi adquirindo uma cara de universidade mesmo, a gente foi perdendo aquela coisa familiar, né? Que era muito bom esse contato de todos com todos. Festa dos professores era com todos, né? Era como se fosse uma família, uma grande família, até como se fosse um grande colégio, né? Porque não tinha todo aquele, vamos dizer assim, toda aquela exigência teórica que um mestrado, um doutorado acarreta, né? Então, hoje você tem que estar estudando, o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro pesquisando, até porque o conhecimento é muito rápido, avança muito rápido, né? Você você já fica fora né? Você já fica desatualizado. Acho que um ano que se você fica sem dar aula, um ano fora ali você já perde, porque as coisas vão andando. E naquela época, como era só no nível da graduação,
né? Então, na graduação é um outro tipo de trabalho. Você está iniciando aquele aluno numa profissão. Ele vem cru, vamos dizer, ele nem sabe muitas vezes por que ele está fazendo aquele curso, ele vai precisar se descobrir como profissional e no que a sua área pode contribuir para a profissionalização daquele aluno. Quando você está trabalhando já num nível de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, você já está trabalhando com um profissional que vem buscar um aprofundamento, e no nível de doutorado você está formando um pesquisador, que é para ele trabalhar com docência e com pesquisa, que é um desafio, porque nem sempre o que é bom pesquisador é bom professor, né? Então, eu acho que esse desenvolvimento, esse alargamento da UniOeste, que foi um alargamento, eu acho que horizontal e vertical, né, trouxe uma riqueza para a região incomensurável, né? Eu me lembro que, então, um pouco depois que passou para a UniOeste, os professores não tinham titulação, né? Eu era uma professora que tinha, mas a maioria não tinha. Então, nós ficamos super sobrecarregados de aulas, a gente dava 40 aulas, assumia as aulas dos outros para os outros poderem ir, porque não existia licença, não existia nenhuma brecha para a pessoa poder se licenciar para estudar. Então, a gente ficava dando as aulas que aqueles professores dariam para que eles pudessem viajar para fazer seus mestrados e tal, né? E para chegar no doutorado foi quase que uma década, né, de trabalho ali. Tem alguma situação que marcou seu trabalho? Assim, alguma situação específica que você lembre? Assim? Olha. Além das viagens para o doutorado. Uma coisa que marca o meu trabalho, que eu acho muito interessante e muito boa, é que eu dei aula para os pais, daí vem os filhos e agora tem os netos. Olha, você foi professora da minha mãe, você foi professora da minha avó. Então, isso é muito interessante, entende? E imagina, se você dá aula em 10 cursos, aquela disciplina metodologia científica, ela era uma disciplina em vários cursos, né? Cada curso, 50 alunos, 40 alunos era o número de vagas. Então, imagina quantos alunos que você teve na vida, né? Isso é uma porta aberta, onde você vai, você encontra, né, seus ex-alunos, pessoas que tiveram contato com você e que são gratos pelo que aprenderam com você. Eu acho que isso é um pagamento que a gente tem, que nenhum dinheiro cobre, né? E eu penso que é o que faz o professor ser professor, né? Não deixar, mesmo que ele tenha uma outra profissão, né? Hoje eu tenho consultório, eu estou aposentada, mas trabalho no programa de mestrado e doutorado em educação como professora sênior. Por essa questão que eu te falei, eu acho que se eu me afastar, eu vou ficar desatualizada, eu vou perder e depois retomar, não tem essa, né? Mas eu acho que esse contato com as pessoas e tal é o maior ganho que você tem ali, né? Nesse trabalho pedagógico, vamos dizer. Uhum. E tem alguma situação pitoresca, assim, que aconteceu, seja na Festival, seja na UniOeste, assim, ou de sala de aula, que você lembra? Nossa! Olha, uma coisa pitoresca que eu me lembro é assim, entrou uma aluna cadeirante no curso de pedagogia. Nunca tinha tido um cadeirante e ela, então não existia PEL, nada, né? E ela não tinha estudado nunca num colégio, porque por ser cadeirante ela não podia sair de casa. Então ela teve professor particular a vida escolar toda dela. E aí a irmã dela tirou carta e ela conseguiu fazer cursinho e prestou vestibular e entrou na UniOeste. Então, eu achei muito peculiar as perguntas que ela fazia. Ela me pedia se ela podia ir ao banheiro, se ela podia pegar o outro caderno para abrir, para copiar. Então, eu vi quanto que a escola ensina, a escola de primeiro, de segundo grau ensina,
coisas que nem sabe que está ensinando, que vão muito além do conteúdo, que é esse convívio, sabe? Parecia uma pessoa que estava lá no ensino primário com aquelas dúvidas que ela trazia, aquelas perguntas que ela trazia. Eu achei muito interessante porque me permitiu perceber essa contribuição da escola na socialização da criança, que vai muito além da apropriação dos conteúdos. Acho que a apropriação dos conteúdos é muito importante, a formação do pensamento teórico, que vai além do pensamento empírico, do cotidiano, que quem não passou pela escola, ou quem passou e não se apropriou desses conteúdos, não desenvolve o pensamento teórico. Então, acho que ali tem uma contribuição grande que está em todos, né, que você estuda essa contribuição, mas ali, no caso dessa aluna, eu pude perceber esse outro lado, sabe, da vida cotidiana mesmo, coisas que a gente nem percebe que a pessoa está aprendendo, e ela está aprendendo no dia a dia da escola, né? Essa interação com os outros, a interação com o professor, nesse sentido. Interessante. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Assim, Eu falei dessa cadeirante, eu lembrei de quando entraram os primeiros alunos cegos, né? Eles entraram cegos e a gente não sabia como trabalhar, o que fazer com esses alunos, como que eles poderiam aprender. Foi uma coisa assim bem desafiadora, sabe? E a minha aluna cega, que hoje inclusive foi a minha primeira aluna cega, que hoje é até funcionária aqui da Unioeste, ela era brilhante, ela tirava 10, ela não era cega propriamente dita, ela tinha uma grande deficiência visual. A ponto, se eu estou do lado dela, ela não me reconhece, ela vai me reconhecer pela voz. Então, eu comecei a aprender, né? E entrar em contato com esse universo da educação especial, né? E falando nisso, eu acho que outra coisa pitoresca que você perguntou é o seguinte: então, a partir do ponto que a gente criou os grupos de pesquisa, que ainda não tinham mestrado e tal, mas já tinha os grupos de pesquisa, o grupo de pesquisa, esse que eu fazia parte, intensificou um trabalho de extensão. Então, a professora Carmen Balgarten, que trabalha aqui, trabalhava nesse projeto de extensão. Depois de um certo tempo, de início a gente ia com os alunos da pedagogia, eu ia com os meus alunos. E nós fomos, era uma época que todo mundo na escola era disléxico, entre aspas, né? E aí nós fomos fazer um trabalho numa escola bem da periferia, depois da escola era só mato, e eu pedi para a professora da escola para separar os alunos que eram disléxicos para participar do nosso projeto de extensão. Então, eram os anos finais, era uma escola estadual que trabalhava com os anos finais do ensino fundamental. E aí a professora fez a diretora, a coordenadora, eles fizeram um levantamento dos alunos disléxicos da escola e separaram 60 alunos disléxicos, né? Então, o que isso revela, né? Como não se entendia o que era dislexia, como tudo isso era muito confuso. Acho que meio um pouco da confusão que hoje a gente vê com os alunos autistas, né? Hoje não se fala mais em dislexia, quase que não se fala em TDAH, hoje se fala em autismo, né? Lá naquela época era dislexia. E aí nós fomos fazer um trabalho com as alunas da pedagogia, e então eu tinha reuniões com essas alunas aqui, elas preparavam as aulas. E nessas reuniões, depois a professora Carmen passou a ser parceira nesse trabalho. Então, juntas, nós discutíamos o planejamento dessas alunas e elas iam para essa escola para fazer um trabalho com os alunos, né, com problema. E o que a gente descobriu? Daqueles 60 alunos, só tinha uma aluna que, de fato, tinha problema neurológico, uma dificuldade, de fato, para aprender. Todos os outros aprenderam, foram alfabetizados naquele projeto, né? Então, você vê quantos alunos que estão na escola e que, na verdade, não têm problemas neurológicos que os impeçam de aprender. Eles não aprendem por uma defasagem no processo de aprendizagem, que vai se acumulando, até que chega um ponto que parece que, né, ele está lá no 6º ano e não sabe ler.
né? Eu mesmo no consultório tenho contato com casos assim, vem aquela pessoa para fazer um trabalho, está no 6º, 7º ano, não sabe ler, mas não tem nenhum problema neurológico. Na verdade, vai mal de matemática, não aprende, não é nenhum problema neurológico, é um problema, na verdade, no processo de escolarização, uma defasagem que vai se acumulando no processo de escolarização. Uhum. Bom, já pedi se tinha mais alguma coisa para acrescentar. Eu quero saber se tem mais alguém, outras pessoas assim que sejam da época da Festival, da Unioeste, que você poderia indicar, porque a gente está entrevistando algumas pessoas. Você lembra de mais alguém? Mais alguém, né, que esteja aqui, que esteja dentro da universidade? Não necessariamente, pode ser aposentado também. A gente está pegando também as pessoas aposentadas para... Eu já consegui falar com o professor Ivo, Cuiava vem semana que vem, o Carl Savara está viajando, mas depois que ele voltar, ele vai vir também. Já entrevistamos algumas também, tanto professores quanto agente universitário, né? Quanto técnico administrativo. O Luiz Gonzaga, vocês entraram em contato com ele? Eu ainda não consegui falar com ele, eu consegui o celular dele. Daí só que eu fiquei sabendo também que a esposa dele faleceu há pouco tempo, e parece que ele está um pouco abalado, verdade. Né? Mas assim, a gente quer que ele venha também, né? Porque é uma pessoa que fez parte da história, então... verdade. Se lembrar de mais bastante alguém. da história da Festival, né? Sim. Ele era o diretor. Quando eu entrei, ele era o diretor. Os primeiros professores da Unioeste eram todos... A maioria era do São Jofre, né? Sim, deram professores da rede estadual que vieram dar aula na Festival. Que nós fomos também no arquivo central aqui, que deles tem as primeiras atas lá dos professores, dos alunos do primeiro vestibular, tudo à mão, né? Que é uma coisa assim bem interessante ver tudo isso que eu não conhecia. E uma coisa que eu pensei de falar, acabei não falando, que eu tinha um episcópio. Eu cheguei a usar o episcópio, eu acho que foi aqui, isso que eu estava pensando. Será que foi? Episcópio? Episcópio, que você põe o texto e projeta o texto. Não é a transparência. É entendeu? texto mesmo? É. E eu Nunca fiquei tinha pensando, ouvido será falar que disso? foi aqui que eu usei esse episcópio, né? Porque é raro, né, você ter um episcópio. Então, que você pode pôr esse texto em cima do aparelho e projeta lá. Nunca nem tinha ouvido falar E depois disso. a gente começou a usar, né, transparência. Nossa, eu tinha transparência, né? Fazia aquelas transparências, escrevia. Isso eu lembro um pouco no ensino médio, assim, tinha alguns professores que utilizavam, assim, ou projetor de slide, aquele projetor que ia passando assim, potinho mesmo, potinha. né? Não o PowerPoint, antes do PowerPoint ainda. Muito antes do PowerPoint. Não, a minha tese, eu tinha que ir na biblioteca, sentar na biblioteca, ficar anotando, fiquei meses só na biblioteca, 6 meses só na biblioteca, antes de só copiando coisas e tal, para depois poder... copiando em ficha, fichando, para depois poder redigir isso. E como se datilografava a tese, né? Então, se você escrevia, errava uma palavrinha lá no fim, tinha que datilografar tudo de novo, né? E era um trabalho braçal grande, né? Eu não passei por isso, que como eu fiz computação, primeiro eu fiz computação, depois que eu fiz jornalismo, então assim, já era outra área, já era outro era, momento. já era Aí outro qual que é o momento. outro lado? O outro lado é que a gente tem uma dificuldade grande para se apropriar da tecnologia, né? Então, eu uso o básico, mas porque tem que usar, né? Sim. Aquilo que tinha que aprender, eu já fui aprendendo na marra. Mas eu vejo a dificuldade, né? Porque a nossa cabeça não é digital, né? É uma cabeça analógica, né? Então... Às vezes o processo de adaptação é um pouco mais lento, né? E também porque a área digital avança muito rápido. Sim. Demais, né? Então, se você tá boa no negócio, já tem outro, e tá bom no outro, tem outro, né? Como diz, eu já li uma vez, assim, de um autor que ele dizia, né, que você tem que respeitar esses professores mais antigos, essas pessoas mais antigas que fizeram mestrado, doutorado, porque não existia Google. Não existia Google. E não existia nem mesmo computador. Eu já vi um material, eu estava procurando o professor Ivo Emer, eu achei em formato digital a dissertação de mestrado dele, mas assim, dá para ver que foi tudo datilografado, a gente vê que é diferente o texto.
A minha também foi toda datilografada, de mestrado e de doutorado. Porque não existia outro caminho, sim. era datilografada mesmo. Todo mundo datilografava. Tinha que datilografar, não tinha outro recurso. Não existia computador. Não, existia computador. Eu lembro quando veio o computador para cá. Era uma sala inteira naquele bloco. Era um computador do tamanho quase que dessa sala aqui. E refrigerado e tal, né? Quando veio esse computador, que foi o primeiro, não sei quando que foi, mas era... E era uma coisa espetacular, né? Nossa. Quase ninguém usava, né? Tipo, pra entrar lá, eu lembro que eram salas geladas, né? Que só podia entrar lá. Só quem era do Olimpo entrava ali, né? Professora, eu agradeço pela sua presença, pela entrevista e pela sua colaboração nesse projeto dos 30 anos da UniOeste e também pela sua história, né? Toda a sua trajetória aqui na UniOeste, né? Que é uma história muito bonita. Eu nem lembro direito dela. Eu fiquei pensando, eu mais vivi do que... Estava ocupado vivendo, né? E não registrando, né?